abençoar a sua vida, que Deus possa lhe abençoar. Eu quero só reforçar aquilo que a minha esposa tem falado. Nós queremos implantar a sala das crianças ali, né, dos pequeninos, e nós vamos arrumar um outro local lá também, que possa envolver também as crianças acima de 10 anos, a Beatriz, o Eduardo, o Rafael, né? Nós vamos arrumar uma salinha também ali, para que eles possam ter o ensinamento deles. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus, uma palavra de reflexão nesta noite. Eu quero que você fique atento àquilo que Deus certamente tem para nos dizer, para nos revelar. Eu quero falar sobre a mensagem que o profeta Abacuque ele nos transmite, ele nos mostra na sua profecia. Então, assim, eu quero que você fique bastante atento. O profeta Abacuque é considerado como sendo um dos profetas menores, mas a sua palavra, com certeza, ela é uma palavra de uma importância muito grande para as nossas vidas, para o nosso dia, para a nossa prática de fé cristã. E eu quero que você abra, se você não precisar, não tem importância, está aqui projetado. Abacuque, capítulo de número 3. Esta passagem é uma passagem das mais belas passagens da Bíblia Sagrada, que eu, por sinal, gosto muito. Para mim, é uma das passagens mais lindas que a Bíblia, ela nos ensina. E o que diz lá então em Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17, preste atenção, olha, diz assim, ó: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada, e nos currais não haja gado. Só. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Amém. Glória a Deus. Então você já começa a perceber a propriedade com que este homem, esse profeta, chamado de profeta Abacuque, ele tenta nos ensinar algo aqui sobre a fé. E o tema que eu quero falar com você, eu quero comentar, está em Abacuque, o tema propriamente do livro, da profecia do profeta Abacuque, ele vai retratar sobre isso. O triunfo da fé em tempos de crise. Como é que a fé ela pode ser consistente em tempos de dificuldades, em tempos de lutas, em tempos de provações, em tempos de tribulações. A grande verdade é que o tema do livro do profeta Abacuque retrata isso, exatamente sobre isso, o triunfo da fé em tempos de crises. Se eu perguntasse aqui para cada um de nós, eu diria que cada um diria: olha, eu estou passando por uma crise diferente. Cada um teria uma crise, de repente diria: olha, eu estou passando por uma crise financeira, eu estou passando por uma crise conjugal, eu estou passando por uma crise material, profissional, uma crise na saúde, né? Eu sei que cada um teria um problema aqui para contar, mas o profeta Abacuque, ele não quer aqui, com o texto que lemos, fazer uma apologia às dificuldades.
aos problemas, mas ele quer dizer uma coisa: olha, o justo, ele viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Ainda que com lutas, ainda que com dificuldades, ainda com problemas, ele está dizendo: a fé, ela é o nosso carro-chefe. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta noite, que o Espírito Santo, ele possa estimular a sua fé, ele possa estimular a você a crer em Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode todas as coisas. Aleluia. O profeta Abacuque, ele teve o seu ministério e a sua profecia, ela foi escrita aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E sua mensagem, ela é tipicamente sobre a fé. Ele vai falar exatamente sobre a fé. E eu digo para você, meus irmãos e ouvintes da palavra de Deus nesta noite, eu acredito que os dias que nós estamos vivendo, eles não são diferentes dos dias em que o profeta Abacuque profetizou há 600 anos atrás. As crises são as mesmas, as dificuldades são ainda maiores de repente, os problemas são os mesmos, mas a grande verdade é que a solução para o cristão e para nós que cremos em Deus é ter a nossa fé firme e inabalável na pessoa do Senhor Jesus. Amém? Eu digo e eu costumo dizer que a fé, ela é o nosso combustível. A fé, ela é um suplemento espiritual para as nossas vidas. E eu digo mais que um crente que não tem fé, a pessoa que não tem fé, é como um carro desgovernado na descida, na ladeira. Ele não tem rumo, ele não tem alvo e não sabe o que vai acontecer. Por isso é que nós precisamos ter fé. E fé para poder acreditar que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria compartilhar com você alguns versículos da palavra de Deus que falam sobre fé, para que você possa se situar, para que você possa entender o que a palavra de Deus ela nos diz nesta noite. Lá em Romanos, no capítulo 1, verso de número 17, tem algo também que fala sobre a fé. Diz assim: olha, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia! Nós vivemos de fé e pela fé. Como está a sua fé, meu irmão? Como está a sua fé em Deus? Como é que nós temos nos comportado de repente com a nossa fé? Ainda lá em Gálatas, capítulo número 3, versículo de número 11, também vemos algo que vai falar sobre a fé. Diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Aleluia, glória a Deus. Então a fé, ela é um ingrediente muito importante na nossa vida. É importante demais na minha vida e na sua vida. Em Hebreus capítulo 10, de número 38, ainda temos uma outra declaração que diz o seguinte. Vamos colocar ali para que você possa entender. Hebreus 10, 38. Mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia! Isso quer dizer que a sua vida, ela deve ser uma vida tomada de desafios. A sua vida, ela é uma vida tomada de algo que está para frente e não está para trás. A nossa vida, ela deve ser pautada por aquilo que nós almejamos. A nossa fé, ela nos leva a crer que nós não podemos recuar, que nós temos que avançar, que nós temos que lutar, que nós temos que seguir, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! E aí nós podemos concluir que de repente nós teremos que fazer como os discípulos disseram para Jesus. Lá, quando eles disseram em Lucas 17:5, os apóstolos, os discípulos, disseram para Jesus o seguinte. E disseram então os apóstolos ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Glória a Deus.
nós temos a necessidade de pedir a Deus que aumente a nossa fé para que nós possamos ser mais audaciosos, para que nós possamos poder sonhar mais alto, para que nós possamos realizar mais, porque a nossa fé, ela deve ser uma fé consistente, ela deve ser uma fé que não há sombra de dúvidas. Quando diz o seguinte, lá em Hebreus, capítulo de número 11, só para que nós possamos entender, olha só o que é fé. A fé, ela é o firme fundamento fala de consistência das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então fé é isso, é você poder ter certeza, convicção de que vai acontecer, porque o Deus a quem você serve é um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Graças a Deus. Mas a grande verdade é que este homem de quem nós falamos, o profeta Abacuque, ele se mostra complexo. Se você for ler todo os 3 capítulos que tem o livro, você vai ver que Abacuque, ele se mostra preocupado. Ele se mostra perplexo por causa da situação que ele estava vivendo naqueles dias. Situação de violência, situação sobre todos os aspectos. O justo estava sendo penalizado muitas vezes. E parecia que Deus, ele não se preocupava com aquilo que estava acontecendo. Então o profeta Abacuque, ele olha para aquela situação que eles estavam vivendo naqueles dias e ele fica preocupado, ele fica perplexo, porque ele vê o pecado aumentando, a injustiça, a imoralidade, ele vê as coisas tomando caminhos que ele não consegue entender, e ele olha e ele pergunta para Deus, mas como é que isso pode acontecer? Ele pergunta para Deus, como é que Deus ele pode permitir que as coisas aconteçam desse jeito? Ele fica preocupado. E lá ele diz o seguinte, no capítulo 1, 2, ele chega a fazer uma pergunta para o Senhor. Quando ele diz assim, Senhor, até quando isso vai perdurar? Até quando isso vai acontecer? O pecado parece que ele se sobrepõe sobre a justiça. O pecado ele domina, ele governa. E ele faz essa pergunta para Deus no capítulo de número 1, versículo 2. Quando ele diz assim, Deus, até quando, Senhor, isso vai acontecer? O profeta, ele viu a nação de Israel cair numa condição de apostasia, de pecado. A nação ela estava se afastando de Deus, estava se entregando à idolatria. Era um quadro extremamente triste de moralidade, de vícios. A lei não era aplicada com equidade, com honestidade. A justiça era uma justiça frouxa, indolente. A ilegalidade campeava. E ele se fica preocupado e diz, olha, parece que Deus ele perdeu o controle da situação. Parece que Deus ele está com olhos fechados. Parece que ele não está atento para o momento que nós estamos vivendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os dias de hoje não são muito diferentes. Nós estamos vivendo dias assim, onde os homens vivem, parece que do jeito que bem entende. Parece que as coisas acontecem contrariamente à vontade de Deus. Nós às vezes pensamos isso. Achamos que Deus ele está caducando, está dormindo, ele não vê as coisas acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nada acontece na sua vida, na minha vida, neste mundo, sem a permissão de Deus. Ele está no controle da situação, ele sabe da sua vida, ele sabe da sua história, ele sabe até os fios de cabelo que tem na sua cabeça, e ele tem o controle da situação. E às vezes nós paramos que Deus está, às vezes pensamos que Deus está longe, Deus está distante. Deus, onde é que o Senhor está? Às vezes fazemos a mesma pergunta que Abacuque fez. Até quando o Senhor vai perdurar essa situação? E Deus está dizendo nessa noite para você, olha, eu tenho o melhor para a sua vida, eu tenho o melhor para o seu casamento, eu tenho o melhor para a sua vida profissional, eu tenho o melhor para a sua vida espiritual.
Então nós precisamos crer, irmãos, que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Nós cremos, precisamos crer que nós servimos a um Deus que é Senhor e que governa e que Ele tem a palavra final sobre as nossas vidas. Como eu disse, a questão que Abacuque levanta e que a maioria dos cristãos enfrenta é a mesma. A verdade, às vezes nós perguntamos: Deus, por que dessa enfermidade? Por que desse problema? Por que dessa necessidade? Por que estou passando isso? Mas Deus está dizendo para você nesta noite: olha, eu estou trabalhando na sua vida para que você possa ter mais maturidade cristã, para que a sua fé ela possa ser renovada, para que a sua fé ela possa ser aumentada, para que você possa ter uma experiência maior comigo, aleluia, para que você possa aprender a conviver com essa situação, glória a Deus. E diante de tudo isso que nós vimos aqui, eu tiro pelo menos 3 grandes verdades diante do texto que lemos. E a primeira grande verdade que eu tiro é que às vezes o silêncio de Deus, Deus se silencia em momentos de crise. Às vezes Deus silencia em momentos de crise da nossa vida. Às vezes nós pedimos, nós oramos, nós falamos, nós reclamamos, nós choramos e parece que Deus ele está silencioso. Deus ele está quieto. Parece que nada acontece. Não foi diferente com o profeta Abacuque e com a situação que a nação estava vivendo naquela época. Não foi diferente. Então eu aprendo que às vezes, meus irmãos, em momentos de crises, Deus, Ele silencia para que nós possamos aprender alguma coisa, para que nós possamos tirar proveito de alguma forma daquela situação. Então a primeira coisa que descobrimos aqui, quando nós estudamos as ações de Deus no profeta Abacuque, é que pode parecer que ele esteja estranhamente silencioso e inativo em momentos de crise. Às vezes achamos isso, às vezes concluímos isso. O profeta, ele demonstra isso quando ele faz a seguinte indagação: Deus, até quando? Ele diz: o Senhor não está vendo o que está acontecendo? A nação, o pecado está campeando, o Senhor não consegue observar isso? Às vezes nós fazemos assim, não é mesmo? Deus, até quando essa situação vai perdurar? Até quando, Senhor, essa situação ela vai me afligir? Às vezes eu chego a pensar que é bastante até ousado essa pergunta que o profeta faz para Deus, quando diz: Deus, até quando? Ele é Senhor, Ele governa, Ele sabe o que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Ele sabe o que é melhor para você daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos. Ele sabe o que é melhor e nós não temos a capacidade, de repente, de identificar aquilo que é melhor a nós. A grande verdade é que nesta noite Deus chama a minha atenção e a sua atenção para que nós possamos ter uma fé mais consistente nele, aleluia, para que nós possamos ter uma fé mais audaciosa. Nós lemos ali o que era a definição de fé, nós falamos aqui, comentamos e mostramos o que é fé. A grande verdade é que é difícil às vezes nós entendermos o senso de Deus nos assuntos humanos. Porém, nós não devemos presumir que quando Deus está quieto de repente, quando Deus não fala nada, nós não podemos presumir que Deus ele está alheio àquela situação, que Deus ele não consegue contemplar aquilo. Às vezes o silêncio de Deus tem uma lição especial para nós, tem algo a nos dizer. Quem é que não sabe o quanto é difícil? Eu já passei por isso, um pai de família ficar desempregado. É uma questão de honra às vezes, ele manter o lar, manter a subsistência da família. Mas tem momentos que Deus fecha a porta e ninguém abre. Mas a palavra de Deus também diz que Deus, a porta que Ele
fechar. Aleluia! Então eu entendo nesta noite que é Deus quem abre porta, que é Deus quem fecha a porta, porque Ele tem a palavra final. É Ele que está no controle, é Ele que está no comando, e é Ele quem pode decidir a minha vida e a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Deus Ele não está com os olhos fechados. Às vezes nós pensamos isso. O profeta Isaías, ele disse o seguinte: olha, os ouvidos de Deus eles não estão agravados, os ouvidos de Deus não estão tapados para ouvir, os ouvidos de Deus estão atentos, os olhos de Deus estão atentos. Então nós temos que entender que Deus está sempre pronto para nos ouvir. Um outro aspecto que eu aprendo aqui, uma outra verdade que eu aprendo com relação ao texto que lemos, meus irmãos, é que às vezes, quando Deus não se silencia, às vezes as respostas elas são inesperadas das nossas orações. Mas pastor, acontece isso? Acontece. Às vezes nós pedimos algo e algo não vem do jeito que nós pedimos. E isso foi contextualizado, foi vivido com o profeta Abacuque. Sabe por quê? Porque ele estava clamando a Deus por uma resposta. O profeta Abacuque, naqueles dias, clamando a Deus por uma solução, clamando a Deus por uma resposta. E Deus falou para ele o seguinte: olha, eu lamento, mas a resposta ela não vai vir do jeito que você espera. E o que aconteceu? A grande verdade é que o profeta ele queria um avivamento, ele queria que a situação do povo de Deus fosse mudada, que o povo voltasse àquele primeiro amor, etc. Mas veio para eles foi uma repreensão divina, e eles foram levados cativos para a Babilônia, e lá ficaram submissos, foram sujeitados àquela nação. Então eu entendo que às vezes nós pedimos algo para Deus, e eu volto a dizer, Deus, Ele não nos dá de repente aquilo que nós pedimos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Aleluia! Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para a sua família, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Então essa eu entendo que a segunda coisa que nós descobrimos com o texto que lemos é que Deus às vezes Ele dá respostas inesperadas às nossas orações. Isso mais do que qualquer outra coisa foi o que deixou o Abacuque perplexo, porque ele estava pedindo socorro, pedindo ajuda de Deus, até quando? E Deus levantou uma nação, a nação do povo babilônico, para poder submeterem eles ao regime de escravidão, de cativeiro. Eles foram banidos do seu país, da sua pátria, e eles foram levados cativos para a Babilônia. Então nós temos que entender aqui que nem sempre Deus ele vai responder às nossas orações de acordo com aquilo que nós pedimos. Deus ele responde a oração do profeta, mas de uma forma inesperada. Abacuque levou um susto, pois Deus iria suscitar os babilônios, uma nação pagã, para julgar o seu próprio povo. Abacuque queria que Deus respondesse a sua oração, e Deus respondeu, mas não do jeito que ele queria. Aí eu sou obrigado a remeter a você aquela passagem bíblica e a oração que Jesus nos ensina, quando ele diz o seguinte: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Aleluia! Porque Jesus sabia, ele sabe que a vontade de Deus ela é sempre o melhor para nós. A vontade de Deus é a melhor opção que nós temos. Ao invés de escolhermos, ao invés de pedirmos, nós poderíamos dizer: Deus, seja feita a tua vontade na minha vida profissional. Deus, o Senhor sabe, eu perdi um emprego recentemente, eu estou desempregado, eu estou passando por uma crise, uma dificuldade financeira, uma enfermidade, e Deus está dizendo: olha, a minha vontade é o melhor para a sua vida, e eu sei o que estou fazendo. Aleluia! Glória a Deus! Então nós temos que entender que antes de qualquer coisa, de nós queremos que Deus nos dê aquilo desesperadamente, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos, nós temos que entender em primeiro lugar: Deus, eu em primeiro lugar quero que seja feita a tua vontade na minha vida, porque o Senhor é aquele que tem o melhor dos teus filhos. Aleluia!
tendência de prescrever as respostas das nossas orações. Não é assim que às vezes somos ensinados? Frequentemente oramos dizendo a Deus exatamente como Ele tem que fazer. Deus, faça assim. Deus, faça isso. Deus, faça aquilo. Eu quero isso, eu quero aquilo. E às vezes Deus olha lá de cima e de repente Ele pergunta assim: e a minha vontade entra onde nessa história? E a minha vontade, aquilo que eu quero para você, entra onde nessa história? Você está me dando uma lista, uma receita, e querendo que eu cumpra isso rigorosamente. E a minha vontade sobre a sua vida, aonde está? Temos que pensar sobre isso, meus irmãos. Precisamos entender que Deus, Ele é livre e Ele faz o que quer, como e quando quiser. A fé que triunfa, a fé que vence o mundo é aquela que descansa na liberdade divina. Pela fé e pelo estudo das Escrituras, o cristão sabe que Deus nunca erra. Aleluia! Deus, nós erramos, nós pedimos, nós projetamos, nós pensamos. É próprio eu colocar como esse exemplo aqui. Nós estamos aí diante de um projeto para poder levar uma escolinha de futebol para as crianças, escola de informática. E inicialmente nós projetamos lá, ficamos animados e eufóricos tal, e gastamos uma grana boa, colocamos uma grama boa lá, etc e tal, e água, grama, de repente, quando é um mês depois, o pessoal passa e está vendo a gente arrancar grama, e o pessoal provavelmente fala assim: será que esse camarada é doido? Ele planta, depois de um mês ela arranca e joga fora. Então eu quero dizer que às vezes nós tomamos decisões que nós não sabemos o que é o melhor para nós, mas Deus sabe o que é melhor para você. Deus, Ele tem o melhor para você. Deus, Ele sabe exatamente aquilo que não vai te dar dor de cabeça, que não vai te trazer problemas. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Então, se você de repente insiste em algo, insiste em um relacionamento, insiste em algo que Deus não está nesse negócio, tenha cuidado, porque Deus tem o melhor para você. Aleluia! Deus tem o melhor para a sua vida, Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para a sua família, Deus tem o melhor para você. Basta você entender que Deus, que você deve entender que a vontade de Deus deve prevalecer na sua vida. Ela deve prevalecer na sua vida, a vontade de Deus e não o seu querer. Amém? Glória a Deus por isso. A grande verdade, olha só que coisa interessante. Eu já preguei aqui sobre a vida de José, e eu já falei sobre a vida de José aqui para os irmãos. E José foi aquele camarada que foi vendido pelos irmãos, e ele foi parar lá no Egito como um escravo. E Deus falava muito com ele: olha, José, eu vou te abençoar, você vai ser grande. Deus deu sonhos para ele, e ele via as coisas acontecendo tudo o contrário, né? Foi vendido como escravo, foi preso. E a grande verdade é que chegou o momento de triunfar, porque a fé é uma fé que triunfa, aleluia. E chegou o momento dele poder dar o brado de vitória, e aí os irmãos dele se colocam diante dele e ficam temerosos e dizem: olha, nós somos culpados. Ele falou: não, negativo, foi Deus quem preparou para que isso acontecesse, para que eu estivesse aqui hoje como governador, aleluia. Então ele sabia que Deus, Ele tinha o melhor para a vida dele, aleluia, glória a Deus. Pensamos que Deus pode se manifestar somente de uma forma às vezes, mas a Bíblia, ela ensina que Deus às vezes responde às nossas orações, permitindo que coisas piores, muito antes de repente, possam acontecer, para que coisas melhores possam vir logo em seguida. A grande verdade é essa. E nós temos que ter cuidado, às vezes, com aquilo que nós pedimos. É interessante, parece uma piada, mas eu li algo que eu vou compartilhar com você. Diz que havia um membro de uma determinada igreja que era aquela pessoa problemática. Todo lugar tem gente problemática, no nosso meio também tem, né? Nós ainda temos um grupo pequeno, e às vezes os problemáticos ainda não chegaram, mas em todo lugar tem gente problemática, não é só na igreja, né? Em todo lugar tem uma pessoa problemática. E eu li, que diz que em determinada igreja tinha uma pessoa dessas, que era a pedra do sapato. Todo mundo sabe, esse cara é problema, essa
sabia da vida dele. E olha só, em um determinado momento, numa determinada vigília, em uma determinada noite de busca e de oração, não se sabe se querendo isentar-se da culpa ou transferir ela para outro, ele fez a seguinte oração. Ele orou mais ou menos assim: olha, Deus, remove desta igreja aquele que atrapalha. Ele orou mais ou menos assim. E essa oração, ela foi uma oração ouvida por Deus, né? Deus, remove dessa igreja, tira daqui aquele que atrapalha. E você sabe o que aconteceu? 24 horas depois, o seu corpo estava sendo velado no templo da igreja. Parece uma piada, né? Parece uma brincadeira, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Então cuidado quando você pede algo para Deus e diz: eu quero isso, Senhor, eu quero isso. Nós podemos pedir, nós podemos sim, mas nós temos que dizer: Deus, seja feita a tua vontade sobre essa questão, como Ele nos ensinou lá no Pai Nosso. Olha, que seja feita a tua vontade. E eu costumo dizer, eu já fiz um provérbio dizendo o seguinte: olha, o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Aleluia! O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus, porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos no lugar certo. A bênção vai acontecer na hora certa, o problema vai ser resolvido na hora certa, a cura vai vir na hora certa, a libertação vai vir na hora certa, a prosperidade vai vir na hora certa, porque o centro da vontade de Deus é o melhor lugar para nós estarmos. Aleluia! E finalmente, eu vejo uma outra grande verdade aqui, finalizando essa palavra de reflexão, é que Deus às vezes, Ele usa os ímpios, as pessoas que não lhe conhecem, as pessoas que não lhe temem, de repente, Ele usa como um instrumento. Às vezes Deus vai usar um ímpio, uma pessoa que nem teme a Deus, uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem experiência com Deus, mas Deus vai usar essa pessoa de repente como um instrumento para abençoar a sua vida, para abençoar a minha vida, para abençoar você sobre todo e qualquer aspecto. Foi o que viveu o profeta Abacuque. Ele estava clamando por libertação, clamando por ajuda, por auxílio, socorro. Deus me ajuda. E Deus levantou quem? Os inimigos. Levantou o povo babilônico para trazer juízo sobre a nação de Judá. Então eu aprendo que às vezes Deus ele pode usar um ímpio, uma pessoa que não teme a Ele, para que a bênção possa vir sobre a sua vida, para que algo, para aquilo que você almeja, possa acontecer. Então a grande e terceira verdade que eu aprendo aqui, um aspecto surpreendente de Deus, é que Ele usa às vezes um instrumento estranho para corrigir a sua igreja. Os caldeus ou os babilônicos, dentre todos os povos, são os que Deus levanta para disciplinar o povo. E Abacuque não podia imaginar tal coisa, mas aqui também está um fato evidente em toda a Bíblia: Deus usa o instrumento que Ele quiser para abençoar a sua vida. Glória a Deus por isso. Deus ele vai usar um instrumento, de repente, uma situação ou alguém que você menos possa imaginar, Deus vai usar para te abençoar. Aleluia! Se você tiver uma fé consistente, se você tiver a condição de crer que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Quantas vezes eu falei, nós somos acometidos por enfermidade, desemprego, crise conjugal, injustiça e outras tragédias mais. Mas a grande verdade é que Deus ele é livre para usar qualquer instrumento para disciplinar o seu povo. O Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige o filho a quem ama. Glória a Deus. Amém? Então, meu irmão, não esqueça disso. A nossa fé, ela é o nosso combustível. A nossa fé é aquilo que nos sustenta em fé. E eu acho interessante o texto que lemos. Volta lá, André. No texto que lemos, Abacuque 3, capítulo de número, versículo 17 e 18. Eu acho um dos mais belos textos da Bíblia, quando Abacuque ele diz isso para nós. Abacuque 3, 17 e 18.
Quero que você preste atenção aqui para nós finalizarmos essa palavra. Olha só o que ele diz. É muito lindo esse texto. Olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Você sabe o que esse camarada está dizendo? Eu não sirvo a Deus por conveniência, eu não sirvo a Deus por barganha, ainda que a minha vida esteja ruim, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu tenha lutas, ainda que eu tenha dificuldades, eu exultarei o Deus da minha salvação, eu louvarei o Deus da minha salvação, ainda que os problemas venham sobre a minha família, venha a enfermidade, venha a doença, venha qualquer situação, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Aleluia! Então Deus chama a nossa atenção nesta noite, para que nós possamos crer na palavra dele, para que nós possamos crer na promessa dele, independentemente da situação que nós estamos vivendo, independentemente do problema que nós estamos vivendo. Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: olha, tenha fé, seja fiel e não se deixe levar, desanimar, desistir pelos problemas. E um dos textos que lemos sobre a fé diz que se nós recuarmos, Deus não terá prazer em nós. Aleluia! Ficamos